Então, vamos fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus, o nosso Mestre Maior, que esteja conosco sempre, que nos acompanhe nessa luta, nessa vida, nessa encarnação, naquilo que precisamos fazer e que muitas vezes deixamos de lado. Não nos empenhamos como deveríamos nos empenhar. Mas a vida está aí. Ela de vez em quando nos dá um puxão de orelha, nos chama a atenção. Vem alguma dor, algum sofrimento, alguma dúvida e de repente acordamos. Acordamos para a verdadeira vida. Então, a dor, a dificuldade, o sofrimento que nos incomoda tanto, ao mesmo tempo, eles são tão necessários, porque sem eles, talvez não despertássemos. Então agradecemos a Jesus e não pedimos, de forma nenhuma, até porque não é possível, a isenção com relação às dores, às dificuldades. Pedimos força, pedimos entendimento, pedimos a Tua presença, Jesus, que nos dá ânimo, que nos leva à frente e que nos dá a força que necessitamos para passar por essas dificuldades. Pedimos, Jesus, que esteja na casa de todos nós, toda a humanidade, abraçando, acolhendo, orientando, dando esperanças, fazendo com que as pessoas voltem a sorrir, caso tenham parado. Não se pode deixar de lado a alegria, apesar da dor, apesar da dificuldade. Muito obrigado, Mestre, por estar conosco e estar sempre nos acompanhando. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, e é sempre uma alegria, né? E vamos tocar em frente, vamos seguindo em frente, e hoje nós vamos falar sobre os gentios. Na live passada, semana passada, nós falamos muito rapidamente sobre os gentios, mas hoje nós vamos contar alguns episódios que vão nos chamar a atenção sobre o despertar para o trabalho do judeu em favor do gentio. E nós vamos só dar uma recapitulada muito rapidinha naquilo que nós falamos do gentio na semana passada. Vamos lembrar que Deus teria falado a Abraão, né, bem antes de Moisés, muito antes de Moisés, que dele viria uma grande nação e que todas as famílias da terra estariam ali, presente no seio de Abraão, ou seja, na sequência de Abraão. E os judeus, os hebreus na época, né, acreditavam num Deus único. Todos os outros povos eram politeístas, portanto, pagãos ou gentios. Os judeus, em razão disso que acontece com Abraão, aquela promessa de que estaria presente sempre e que aquele povo que viria de Abraão dominaria a terra, teria uma grande referência na terra, os judeus se entendiam como povo escolhido por Deus. Mas escolhido não significa privilégio, de forma nenhuma, não é privilégio. Entretanto, aquele povo, vão se lembrar de algumas lives anteriores, que vinham lá de Capela, eram aqueles que carregavam maior orgulho dentro de si. Então, eles se tornaram presunçosos, sim, orgulhosos. E Jesus, mais recente, 2000 anos, dizia que tinha vindo para os filhos de Israel. Nós lemos até Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 14, quando ele diz que, ao enviar os 12, ele ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, que também era desprezado, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então Jesus dizia: não vá pelos caminhos dos gentios, busque os filhos de Israel. Jesus também disse: se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras,
saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Por que sacudir o pó dos vossos pés? O que ele queria dizer? Se alguma casa não recebesse os emissários de Jesus, eles saíam e, olha, sacuda o pó do seu sapato. Significa, não leve ressentimento, não carregue consigo mágoas, desavenças, vá da melhor forma. Veio em paz? Vá embora em paz, não tem problema, né? Jesus, então, será que desprezava os gentios? Nunca, de forma nenhuma, né? Era mais aquela questão de ele, Jesus, que tinha um prazo de validade. Quando ele começa a divulgar o evangelho, o prazo de validade de Jesus era de 3 anos. Então, ele tinha pressa em ensinar aquilo que ele veio ensinar, aquilo que ele podia ensinar em razão da nossa grande dificuldade. Então, ele priorizava, obviamente, o povo judeu, porque o povo judeu já tinha conhecimento, já adorava um Deus único, já tinha uma boa noção, amor ao próximo, aquela coisa toda. Então seria muito mais fácil Jesus ensinar a um judeu, e o judeu, por sua vez, aí teria que ensinar a todos os outros povos, né? Então os gentios, os pagãos, é a mesma coisa, são todos os povos naquela época que não eram judeus. E aí a gente tem uma errada impressão de que um pagão, um ateu, nos dias de hoje, um ateu é alguém mau. Não, de forma nenhuma, né? São pessoas, às vezes, muito melhores, um sentimento muito mais nobre do que aqueles que muitas vezes dizem seguir uma crença. Então, o gentio, pessoas normais, tinham família, amavam seus filhos, normal. A única coisa que eram politeístas. Nós lembramos a semana passada que os judeus podiam conviver com os gentios. Não havia problema nenhum, né? Negócios que faziam, tudo bem. Só que um judeu não poderia nunca se casar com um gentio, né? Uma gentia. Por quê? Porque o gentio não adorava a Deus e nem obedecia às leis de Moisés naquela época. Então já era o receio de, misturando-se com os gentios, acabar perdendo um pouco daquela crença que eles, judeus, tinham no Pai, né, em Deus, e ao perder essa crença eles poderiam perder o trabalho que eles traziam, que era o de trazer esse Deus para os séculos seguintes. Mas vamos ver que mesmo assim, com essa preocupação de não perder esse fio, essa sequência, nós vamos recordar que em algumas lives anteriores nós falamos do episódio de Elias, né? Elias que confrontou os sacerdotes de Baal na época do rei Acabe, que era judeu, mas que era casado com Jezabel, que era, portanto, uma rainha, mas uma rainha gentia. Então, olha a mistura. E aí foi o trabalho de Elias, no sentido de, derrotando os sacerdotes de Baal, reconduzir aquele povo para o entendimento do Deus único. O gentio, portanto, não acreditava no Deus único, não era judeu, mas podia se converter ao judaísmo. Só que, para cumprir a obrigação de um judeu, determinado por Deus, entre aspas, a Abraão, ele teria que ser circuncidado. Tinha que passar pela circuncisão. E aí sim, ele entrava na comunidade dos judeus, tá? Então, isso foi recordar rapidamente o que dissemos na semana passada. Mas, agora, seguindo em frente, Jesus percebia a indiferença do povo judeu com a sua mensagem. O judeu não acolhia bem Jesus, não aceitava a mensagem do Mestre. E o comportamento dos fariseus e dos publicanos, que eram bem fortes no meio do judaísmo, estava sempre tentando colocar Jesus em situação complicada, né? Uma situação conflitante, desmoralizar Jesus. E aí, parênteses, quem eram os fariseus? Fariseus faziam parte de uma seita dentro do judaísmo.
uma seita muito influente. E com a ruína de Israel, com a queda de Israel no ano 70 da nossa era, quando o general Tito destrói Jerusalém, e que ocorre, portanto, a dispersão dos judeus, deixa de existir os fariseus. Tá? Então, o fariseu estava muito ligado às práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eram inimigos das inovações. Eles eram bem tradicionais. Só que, sob uma aparência de meticulosa devoção, eles ocultavam muito orgulho e desejo de dominação. A religião, para os fariseus, era um meio de chegarem aos seus fins, e não um objeto de fé sincera. Não era. Né? Óbvio que haviam exceções. Um deles, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mas de uma personalidade diferente. Então, eles estavam, os fariseus, de um modo quase que geral, muito ligados à exterioridade e à ostentação. Exerciam também grande influência sobre o povo, porque eles passavam por santas criaturas, né? Então, tinham aquela aparência de verniz, aquele verniz de crença, de fé, de bondade, mas no fundo não eram bem assim. E eles eram, portanto, muito poderosos, sobretudo em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam, né, que acreditavam na providência, no Pai, né, em Deus, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. E, como Jesus era exatamente o oposto desse comportamento deles, Jesus era a humildade, o amor, obviamente os fariseus tinham em Jesus um grande inimigo. Não aceitavam Jesus de forma nenhuma. E aí eu falei que os fariseus e os escribas. Os escribas eram os doutores que ensinavam as leis de Moisés, né? Interpretavam essas leis para o povo entender. Mas eles faziam uma causa comum com os fariseus. Eram muito ligados com os fariseus. E Jesus já tinha compreendido que era necessário, portanto, levar a mensagem aos gentios. Era o plano B de Jesus. Vamos dizer que Jesus veio para o judeu, mas ele trazia um plano B no bolsinho da túnica. Olha, se não der certo, eu tiro o plano B e vamos tocar em frente. E Jesus começava a perceber isso. Era necessário fazer isso. Então, como é que ficou aquela ideia de ir de antes buscar as ovelhas perdidas de Israel? As ovelhas queriam continuar perdidas, né? Por que não aceitavam? Porque o aceitar essa mensagem de Jesus, essa orientação do Pai, depende de quem? Dos homens, não de Deus. Diz que entre a vontade de Deus e a realização dessa vontade aqui na terra, normalmente existe uma pecinha nesse meio entre Deus e a realização, uma pecinha que costuma dar problema. Essa pecinha dá problema. Pecinha chamada homem. A gente cria muito problema, né? E aí, nós vamos ver, por exemplo, o levar essa mensagem aos gentios. A beleza, na época que Jesus estava aqui, ele percebendo que havia necessidade de conduzir essa mensagem para os gentios também, porque ele começava a perceber que no gentio, em muitos gentios, ele descobria uma fé, uma vontade, um acreditar que ele não via nos judeus. E aí vamos ver o episódio de um centurião romano, lá na cidade de Cafarnaum. Lembram-se, Cafarnaum, semana passada nós falamos, Mar da Galileia, ele fica num cantinho esquerdo do Mar da Galileia. É onde Jesus permaneceu 2 anos e 3 meses. Está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito
esse centurião estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, o centurião enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando a Jesus que viesse curar o seu servo. Então o centurião se serve de alguns judeus, anciãos, vão até Jesus pedindo para que ele viesse curar o seu servo. Isso é o centurião falando. E chegando eles, os anciãos, junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno, Jesus, que lhe concedas isto, porque esse centurião ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sinagoga é a igreja, o local onde ele se reúne. Em Cafarnaum existe uma sinagoga até hoje, em ruínas, mas existe, está lá. Então o centurião teria construído, centurião, portanto pagão, teria construído a sinagoga para os judeus. Olha quem era esse centurião. E foi Jesus com eles. Jesus acompanhou os anciãos. Mas quando já estava perto da casa do centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, falou o centurião. Porque não sou digno que entres ali onde eu habito, e por isso nem ainda me julguei digno de ir contigo, o centurião. Ele não se sentia digno de ir ao encontro de Jesus. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a confiança. E aí ele completa com uma explicação, esse centurião diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou com aquele centurião. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé como a que está no peito desse centurião. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha a confiança que esse centurião tinha em Jesus. Então, ele comandava uma centúria. Centúria é um grupo de 100 homens. O centurião era o oficial de menor patente no exército romano, E esse homem, quando ele diz: eu tenho meus soldados, eu digo, vá lá, eles vão, vem para cá, eles vêm. Ele estava falando da hierarquia. No exército, o exército ele está baseado, a sustentação dele é a disciplina e a hierarquia. Então, ele falava da sua hierarquia. Ele pedia ao soldado, mandava o soldado ir ali, ele ia. Vem para cá, ele vinha. Então, ele queria dizer: eu tenho a hierarquia, eu conheço a hierarquia, mas eu vejo em você, Jesus, alguém maior do que eu. Então, hierarquicamente, você está muito acima. Olha a humildade desse centurião. Ele acreditava em Jesus, acreditava já em Deus. Ele até havia edificado a sinagoga dos judeus em Cafarnaum. E foi esse comportamento que esse centurião acabou tendo a admiração e o respeito dos judeus, porque era alguém que não estava preocupado com ser pagão ou não ser. Então, ele era uma pessoa humilde. E ele provavelmente deve ter percebido que, se ele fosse ao encontro de Jesus, judeu, ele, pagão, havia aquele conflito, aquele problema de se misturar e acabar ficando impuro em razão dessa aproximação. E é por isso que ele diz: olha, Jesus, minha casa não está apta a te receber. Por quê? Porque você vai entrar na casa de um pagão, você vai se misturar,
você vai ficar impuro. Jesus impuro é meio difícil, né? Vai ficar impuro. Então, Jesus, não precisa ir em casa. Eu sei que se você disser uma palavra, o meu servo estará curado. Olha que coisa fantástica. Olha, por isso que Jesus diz, não consegui ver até agora tamanha fé em outros, em judeus, como essa que está no peito desse centurião. Né? Então, a beleza dessa pessoa que realmente olhou para dentro de si, procurou um crescimento espiritual que o pagão não conhecia, era totalmente diferente, né? Aquilo que ele viveu a vida inteira. Então, por isso que Jesus diz, olha, não vi tamanha fé como essa que está aí no peito desse pagão, desse homem. Então ali era o plano B em ação, ou seja, tem pagão, tem gentil que está prontinho para receber essa mensagem. Querem ver outro episódio? Esse outro episódio também nos reportando a ida futura aos gentios, acontece com uma mulher cirofenícia. É lá do Líbano, né? Daquela região do Líbano, região do Tiro, Sidom, e está no Evangelho de Mateus. Está escrito assim, Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia, cirofenícia, pagã, portanto, que morava nessa região, gritou para Jesus. Olha, veja esse episódio, porque nos chama muita atenção que precisamos analisar, sobretudo considerando a grandeza de Jesus e não entender que as palavras ditas representam Jesus dando um desprezo para aquela mulher. Não é nada disso, tá? Então a mulher grita, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então, não vão achar que Jesus desprezou a mulher, não. Tem uma explicação depois. Então, os discípulos se aproximaram e pediram, manda embora essa mulher, Jesus, porque ela vem gritando atrás de nós. Será que aconteceu exatamente isso? Será que Jesus atenderia ao pedido dos discípulos e enxotaria a mulher? Nunca, jamais. Aquilo não faz parte do coração de Jesus. Mas Jesus responde, olha só, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus falou, eu não vim para você, vim para o povo de Israel. E a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse, olha essa frase, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, é grande a tua fé, seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Se nós analisarmos aquilo que foi dito, aquilo que foi narrado, que não é necessariamente aquilo que foi dito, porque ao longo do tempo muita coisa foi mexida, né? Mas se analisarmos friamente aquilo que está no texto evangélico, nós vamos achar um comportamento tão estranho da parte de Jesus, né? Então, veja o episódio, eu vejo assim, como Jesus criando uma situação para ensinar aos seus discípulos a necessidade do acolhimento a todos. Jesus queria ensinar isso a todos eles. Já que vai partir para o plano B, comecem a ver os pagãos de uma forma diferente, como irmãos. E então Jesus se coloca nesse diálogo com a mulher como
um judeu autêntico. Um judeu qualquer, não ele. Ele, um ser à parte. Então, um judeu autêntico, dominador naquela época, superior, diante de uma mulher gentia, inferior a essa mulher. Então, inicialmente, ele nem se interessa em ouvir os apelos daquela mulher. E os discípulos ainda pedem para mandá-la embora. Olha, tão insensíveis. Manda essa mulher embora, ela está gritando aí. Então, uma resposta direta, aparentemente insensível, de Jesus, né? Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher continua implorando a Jesus. E Jesus diz, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela diz, sim, é verdade, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ah, mulher, é grande a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Aí nós vamos ver, entendo eu, que Jesus percebia, porque ele percebia tudo, percebia no coração daquela mulher aquele desejo de curar, aquela confiança em Jesus, realmente hipotecando ao Mestre toda a sua confiança, seu amor, apesar de ser pagã. E ela se coloca na frente de Jesus e Jesus usa esse episódio como uma lição aos seus discípulos. Olha, eu vim para as ovelhas de Israel, mas Senhor, por favor, minha filha precisa. Ah, você acha que eu devo pegar o pão que é para os filhos e entregar aos cachorrinhos? Olha a humildade dela, que humildade, que beleza na resposta. Sim, os cachorrinhos comem as migalhas que caem ao chão da mesa do Senhor. Então ali, os discípulos, ao verem, ao acompanharem esse episódio, com certeza, ao ouvirem Jesus dizer, olha que fé esplêndida, fantástica, no peito dessa mulher, né? E aí nós vamos ver o que vem a ser fé, porque fé não é necessariamente acreditar nesse Deus, acreditar naquele Deus, acreditar em Jesus, acreditar em um outro Messias. No hebraico, emuná significa fé. Mas que fé? Aquela que, eu acredito e fica lá contemplando Deus? Não. Emuná significa exercício ou a prática do bem. Eu, como pagão, como ateu, se eu tiver fé, ou seja, se em mim estiver a prática do bem, fazendo o bem a alguém, essa fé é fantástica, é maravilhosa, que talvez falte no coração de alguém que diga, nossa, eu sou tão assim com Jesus, sou tão próximo dele, e talvez lhe falte a fé, talvez lhe falte o exercício, a prática do bem, e fica só naquele verniz, fica em torno de Jesus, mas é incapaz de fazer o bem. Então, essa mulher mostrou a Jesus que a sua fé, apesar de pagã, né, gentia, era fantástica. Nem conhecia a mensagem de Jesus, mas sentiu em Jesus uma vibração de amor. Então, aquela mulher era digna de receber todo o ensinamento de Jesus, como qualquer judeu que desprezou, né, lamentavelmente. E aí, nós vamos ver, por exemplo, a questão de Paulo de Tarso, ao levar a mensagem de Jesus aos gentios, né? Por isso que nós conhecemos Paulo de Tarso como o apóstolo dos gentios. Paulo de Tarso teve um trabalho fantástico, que merece ser muito bem estudado, muito bem analisado. Talvez a gente diga, mas Paulo de Tarso, talvez ele tenha levado ao entendimento de que Jesus era um ser divino, né? Que a salvação da pessoa estava em função da graça de Deus e não das obras. Tudo bem.
Só que nós temos que parar para analisar a dificuldade do grande Paulo de Tarso. A dificuldade ao dialogar com o pagão. Pagão que tinha inúmeros deuses, que amava, né, aos seus deuses e que não precisava fazer nada de especial, porque, na sua visão, o Deus o atendia. Era o Deus para isso, era o Deus para aquilo. E, de repente, imagina Paulo de Tarso falando, olha, só existe um Deus. E, olha, nós temos que seguir o que esse Jesus falou. Mas quem é Jesus? Um homem? Você quer que eu abandone um Deus para seguir um homem? Então, talvez aí tenha ido para esse entendimento, mas não tem problema. Mas Paulo de Tarso nos falou de uma forma muito forte da necessidade de levar essa mensagem aos gentios. E aí nós vamos ver que, inclusive, havia aquela questão daqueles que se convertessem ao cristianismo, né, que entendessem a mensagem de Jesus, fossem circuncisados. Né? Então, por quê? Porque as regras da dieta, a alimentação, o comportamento, a questão da impureza, de um modo geral, era visto como um afastamento. Portanto, aquele que se convertesse tinha que ficar demonstrado que ele era tal qual o judeu. Né? Então, para que ele não se contaminasse ao entrar numa residência judia, pagã, então era necessário que ele passasse pelo processo que todos os judeus passavam. Mas aí um episódio que é maravilhoso, que vai nos mostrar o gentio mostrando que é igual o judeu, que não poderia haver nenhum tipo de separação. Isso está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que é um episódio envolvendo Pedro e um outro centurião romano, de nome Cornélios. Cornélios morava numa cidade chamada Cesareia Marítima. E recebe esse Cornélio, esse centurião, portanto pagão, ele recebe na hora nona é 3 da tarde, a visita de um anjo. E esse anjo diz, olha, centurião, mande procurar Simão Pedro, ele está na cidade de Jope. E ele não entendeu, Cornélio não entendeu. Que anjo é esse? Simão Pedro, Jope? No dia seguinte, na hora sexta, que corresponde ao meio-dia, Pedro, já com muita fome, era a hora do almoço, né? Estava na cidade de Jope, tal qual o anjo havia dito a Cornélios, e ele estava na casa de Simão, o curtidor. E aí Pedro tem uma visão. Nessa visão, aparecia no alto do céu um grande lençol, como se fosse um lençol, né, estendido no céu. E dentro desse lençol, todos os animais, todos eles. Né? E, no entendimento do judeu, todos os animais estavam ali puros e impuros. Aqueles que poderiam ser comidos, né, servir de alimentação, ou aqueles que não. Estavam todos, tudo misturado. E uma voz pedia a Pedro que ele se alimentasse de tudo que estava ali, né? Não fazer nenhuma distinção. E Pedro diz, não posso, aí tem alimento impuro, como que eu vou me alimentar? E essa voz diz, Pedro, tudo que é criação do Pai é pura. Não há essa distinção não, Pedro. E nesse instante, logo após desfazer essa visão que Pedro tem, os emissários de Cornélios chegam à cidade de Jope e batem na porta. E aí conversam com Pedro. Olha, Pedro, o nosso chefe, o centurião Cornélios, na cidade de Cesareia, está pedindo a fineza de você dar uma chegadinha lá. Ele precisa conversar com você. E aí, em Atos, diz que, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e diz que Pedro sobe, vai para Cesareia Marítima fica mais ao norte. Ao chegar lá, Pedro
juntamente com os emissários do próprio Cornélios, chega na entrada da casa e Cornélios convida Pedro a entrar na sua casa. E Pedro, com aquela visão do dia anterior, na sua mente, olha, não existe puro, não existe impuro, tudo é puro. Ele trazia aquele entendimento dentro de si, martelando na sua mente. E aí quando Cornélio, pagão, centurião pagão, romano, pede para que Pedro, judeu, entrasse na sua casa, uma coisa totalmente impensável, um judeu entrar na casa de um pagão, diz que Pedro entra e diz, olha, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se a um estrangeiro, chegar no estrangeiro. Só que Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por quê? Porque nenhum animal é comum ou imundo, né? Tudo é da parte de Deus. Então Pedro se sentiu tão à vontade. Entrou na casa desse pagão, Cornélios, centurião, e ali Pedro começa a falar de Jesus. E vai falar com tanta beleza, com aquela propriedade magnífica dele, falando. E ali a audiência era toda pagã. Era Cornélios, a sua família, romanos, pagãos, seus amigos, pagãos, e Pedro falando de Jesus, e eles encantados com a mensagem. E de repente, eles começam, todos eles, a falar em línguas. Vamos voltar um pouquinho? Já foi dito em alguma live a respeito daquilo que aconteceu quando Jesus já havia sido morto e que os discípulos que estavam na Galileia retornam a Jerusalém e era a véspera da festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, os discípulos que ainda traziam dúvidas dentro de si, ao estarem ali, naquele local que nós conhecemos como cenáculo, no dia de Pentecostes, cada discípulo começa a falar numa língua diferente. Né? Xenoglossia. Espiritismo nos explica isso. Mediunidade de xenoglossia. E ali eles tiveram essa confiança na certeza que Deus estava junto deles, que a presença de Jesus era constante. E agora Pedro, dentro da casa de Cornélios, centurião romano, pagão, gentil, portanto, Pedro vê uma manifestação igualzinha àquela que aconteceu a ele, discípulo de Jesus, e todos os outros discípulos. E aí Pedro sai de lá, na certeza de que todos somos iguais. Não pode haver nenhuma distinção. Não há ninguém impuro. Todos somos filhos de um mesmo Pai. Então, ali estava tudo preparado para que começasse de fato a mensagem do Mestre a ter espaço para fora de Israel. E se não tivesse espaço fora de Israel, seria muito complicado. Episódios como esse, o centurião de Cafarnaum, a mulher Ciro-Fenícia, o próprio caso de Cornélios, na cidade de Cesareia Marítima, dão ao grupo de discípulos a certeza de que a mensagem de Jesus precisava ser levada para fora, sem sombra de dúvida. A mensagem do Mestre tivesse permanecido enclausurada dentro de Israel, corria um sério risco, seríssimo risco, de cair no esquecimento. Então era necessário que ela ganhasse o mundo, que ela fosse para fora, e que ganhando espaço lá fora, esse Jesus pudesse começar a entrar no coração do gentil, do pagão, e mostrar que não existe diferença alguma, né? Não precisa circuncisão, não precisa nada, nenhum ritual, dogma, nada, hierarquia, rigorosamente nada. É preciso boa vontade, é preciso amor, é preciso dedicação ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, é preciso entender Jesus. Então estava aberta, né, a toda a humanidade
a ideia de se levar Jesus para os 4 cantos da terra. E aí vamos ver o trabalho fantástico, magnífico do grande Paulo de Tarso. Então, era o que nós queríamos passar nessa noite, a necessidade de, nos dias de hoje, entender que a mensagem de Jesus tem que ser levada. Mas e os gentios de hoje? Não importa. Como que eu vou levar? Eu vou pegar goela abaixo e enfiar Jesus no coração daquela pessoa? Não. Não. Jesus não quer que se faça seguidores dessa forma. Jesus quer que cada um de nós mostre, através do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso exemplo, enfim, mostre que a presença de Jesus no coração de cada um de nós nos faz homens novos. Isso é que precisamos fazer, tá? Então, o objetivo é esse, mostrar que não existe nenhum tipo de separação. Todos, rigorosamente todos, são dignos de receberem essa mensagem de Jesus, de encontrar a paz que é possível construir aqui na terra. E às vezes a gente imagina que paz, mas como que eu vou ter paz? É assassinato, é tráfico de droga, é violência, é isso. Não, é possível sim, é possível encontrar a paz, porque a verdadeira paz está tão aqui dentro, em nosso coração, que mesmo sem a liberdade, sem sei lá, tudo aquilo que poderia nos complicar, não, a paz está aqui, a felicidade está aqui. Jesus disse, juntai os tesouros do céu, porque esse ninguém rouba, ninguém toma. Então é isso que nós precisamos fazer, tá? E aquilo que nós temos falado sempre, não podemos, nesse momento em que nos encontramos, nessa dificuldade, deixarmos de lado os grandes valores que a humanidade conseguiu juntar, né, ao longo de milênios. Porque às vezes, no meio dessa dor, dificuldade, dessa pandemia, tanto desânimo às vezes, não podemos. Nós temos que trabalhar para a manutenção da fé que está aqui dentro, da família que foi juntada há tanto tempo e que amamos e que é a nossa grande referência, e também os amigos. Que essa situação de dor não nos leve isso embora. Precisamos trabalhar, e trabalhar sempre. Então, agradecemos a Jesus pela oportunidade. Estamos vendo aqui também as pessoas que estão conosco no YouTube. Então, uma gratidão, Maristela, a prima Sandra, a Lene, e tem tanta gente aí. Como é bom a gente estar junto, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Giselda Cóssia. Giselda Cóssia, filha do seu Cóssia, um abraço, grande trabalhador, seu Cóssia, né? Então, vamos fazer a prece? Vamos. Fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E agradecemos a Ele. Agradecemos porque Ele nos acolhe. E nos acolheu desde todo sempre. Quando sequer fé nós tínhamos. Quando sequer conhecíamos algum Deus ou imaginávamos a existência de algum Deus. E Jesus estava do nosso lado, sempre, nos apoiando. E aí fomos crescendo, sim, vagarosamente, mas crescendo, buscando um entendimento um pouquinho maior a cada nova existência. E hoje compreendemos um pouco mais. E quanto mais compreendemos, mais gratidão temos a esse mestre tão lindo, que nos passa tantas coisas. Pedimos a Ele que esteja conosco, que esteja nesse momento, Jesus, nos lares que se encontram despedaçados, sem ânimo, sem esperança, sem fé. Que esteja Jesus no coração daqueles que tiveram um parente que partiu para outro lado
Ah, perdi meu pai, meu irmão, meu filho. Ninguém perde ninguém. Ninguém separa de ninguém. Porque quando existe amor, não existe separação. Esse Jesus, que precisa estar na casa de todos nós, nos acompanhando, nos dando confiança para que enfrentemos essa situação que nos causa, sim, alguma dor, sem sombra de dúvida, alguma incerteza, mas que Ele nos oriente para que passemos, todos nós, com muita força, com muita confiança e com muita alegria. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco em todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus. Então, que possamos estar todos nós, tem gente aqui no YouTube, deixa eu só mandar um abraço. Tem gente aqui nos acompanhando. A Paula Zamp está aí conosco. Ô, Paula, um abraço. Então, um grande abraço a todos vocês, Cida Léo, o Luiz Carlos, a Maristela, muito obrigado e que a gente possa estar na próxima semana novamente juntos, se Deus permitir. E para encerrar, Jesus no coração e álcool gel na mão. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.